Em um pedaço de papel, a esperança. As cartinhas escritas por meninos e meninas de até 13 anos de idade trazem pedidos de presentes para o Dia das Crianças. A maioria, é claro, pede brinquedos, mas alguns surpreendem. São os relatos de quem quer um chocolate, lacinhos para o cabelo ou nunca usou um tênis, por exemplo, e conta com os voluntários para experimentar algumas dessas alegrias pela primeira vez. Precisam bastante, muitas das vezes não tem condição de dar um brinquedo melhor, uma roupa, um calçado, e aí a gente fizemos esse projeto. A gente achou que não ia conseguir, né? Todas as cartinhas ser adotadas, mas graças a Deus todas foram adotadas e o prazer de ver um sorriso é maior. A Luciana, que mora na Vila Valderês, foi quem arrecadou as cartinhas com a ajuda de um projeto da igreja. Ela então entregou para o ADOEMES, Sindicato dos Docentes da UEMES, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e os professores se mobilizaram para que nenhuma criança ficasse sem presente. Aqui foi montada praticamente uma força-tarefa de solidariedade para a adoção de 124 cartinhas como essa de crianças de 5 bairros de Dourados. O nosso sindicato, como a Universidade Estadual, está presente em outras cidades, em 15 cidades ao todo. Então a nossa equipe entrou em contato com cada professor, tanto os de Dourados como os de fora. A gente pediu também a parceria da universidade, falei com o professor Laércio, nosso reitor, que divulgasse também no site da universidade. Então, via site da universidade, via contato direto com cada professor fora e aqui na cidade, além da imprensa, que a gente utilizou também desse meio de comunicação, a gente conseguiu dar difusão para essa ação que eu chamo de intervenção social, né? O sindicato indo até a comunidade para mostrar que a nossa parceria vai além da questão trabalhista, das questões que a gente tem classista. A gente tem um envolvimento com a sociedade que precisa estar sempre em sintonia e em ação com as comunidades. O professor Paulo veio fazer a parte dele, trouxe a boneca pedida através da cartinha e lembra que quem faz a doação também é recompensado. A sensação é maravilhosa, né? Então você vê uma criança, o sorriso de uma criança, assim com um presente na mão, aquela alegria é uma coisa assim que não tem assim. Pessoalmente, para mim, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, mas imagina a criança. A doutora em Educação e segunda vice-presidente regional do Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, lembra que entregar presentes lúdicos, além de um gesto de carinho, é também uma forma de educar. É muito importante que os brinquedos aqui doados não sejam brinquedos eletrônicos. São brinquedos que promovam a criatividade, a imaginação, porque o que a gente precisa hoje é alimentar a esperança, e a esperança só acontece quando você imagina ela. Ela é construída por meio desse universo infantil, pelo meio desse universo das pessoas adultas. Nós passamos por esse processo de imaginação e nós só realizamos os nossos projetos, os nossos sonhos, quando nós imaginamos. Os brinquedos aqui que estão colocados são patinetes, bonecas, quebra-cabeças. Tá? São brinquedos em que a criança vai para a rua brincar, vai pular, vai correr, vai gritar. É essa formação que a gente precisa hoje. As cartinhas já foram todas adotadas, mas a ação dos voluntários ainda não acabou. No Dia das Crianças vai ter uma festa com comida e brincadeiras e a Luciana está em busca de quem se propor a ajudar. É só ligar para ela no 67 99610 8377. A festa vai ser no dia 12, na quarta-feira, vai ser na igreja. E aí, quem quiser estar ajudando, poder estar procurando meu contato, a gente vamos agradecer. A gente vai fazer comes e bebes para as crianças, né, brincadeiras. Vamos tentar fazer um dia alegre para cada um. Teve muita briga de família, né? Tinha gente que era de cá, outro de lá, teve. Mas nem só de desentendimentos com amigos e familiares, bloqueios em redes sociais e alfinetadas se fizeram as eleições deste ano. O pleito trouxe mudanças importantes, como, por exemplo, o crescimento da representação feminina no parlamento. As eleições de 2022 trouxeram algumas novidades,
Uma delas, que me parece muito importante, foi o avanço da participação feminina nos cargos de poder. A gente tem Tereza Cristina para o Senado e aí Camila Jara, que vai para a Câmara dos Deputados. Uma surpresa, uma menina jovem de 27 anos e que é uma aposta promissora do campo progressista, não é? A própria votação da Gisele Marques, sem capital político, foi relativamente expressiva, quase 10%. Soraya Tronic, junto com Simone Tebet, alavancaram a política da mulher no estado de Mato Grosso do Sul. Rose Modesto, candidata a governo, né? Nós tivemos Gisele Marques, candidata também a governo pelo PT. Então nós tivemos em Mato Grosso do Sul um importante avanço da importância da mulher na política. Isso deve motivar mais mulheres a se lançarem à campanha, à atividade política, porque elas fazem a diferença. Para o analista político Tércio Albuquerque, no segundo turno, os ânimos devem se esfriar entre militantes e apoiadores dos candidatos, atenuando a polarização vista no primeiro turno. Porque no primeiro turno, muitos candidatos, a polarização, apesar de centrada, dava oportunidade a outras manifestações. Agora, o comportamento vai ser de dois lados, considerando os apoios que cada um está recebendo de parte a parte. Então, o que a gente percebe? Um eleitor que observa como seu candidato está se comportando. E o presidente da República, agora candidato à reeleição para o segundo turno, Jair Bolsonaro, ele mudou. O discurso dele está mais afável, não está tão agressivo. Com isso, ele conduz o eleitorado dele a esse comportamento. Ao passo que o eleitorado de Lula, ele não tinha uma agressividade tão grande, porque já desde o início o PT vinha pedindo que não houvessem agressões da parte de seus eleitores e correligionários. No próximo dia 30 de outubro, os quase 2 milhões de sul-mato-grossenses aptos a votar retornarão às urnas. Há cerca de 30 dias do novo pleito, os eleitores terão oportunidade de acompanhar novos debates e analisar propostas, antes de decidirem quem votarão para o governo do estado e a presidência da República. O povo tem que conscientizar e pesquisar sobre o seu governador, sobre o seu presidente, porque não é um voto qualquer, é uma nação. Depende a nação desse voto. Nós vamos cair na mão de uma pessoa que vamos viver 4 anos. Paulo Cabral acredita que o respeito às diferenças de ideias e pensamentos se sobressairá e fará a diferença no segundo turno. Se de um lado tem a radicalização de quem vê política como paixão, como time de futebol, como uma coisa que deve ser movida pelo sentimento, há aqueles que são racionais, que fazem suas escolhas, mas que respeitam a vontade do outro. E isso é o que importa numa democracia, pela qual devemos lutar. Pense bem na hora que você for votar agora, hein? Esse é o grupo das mulheres de peito, criado há 6 anos. E tudo começou por ela, a Ivone, que descobriu o câncer de mama há 19 anos e desde então vinha lutando contra a doença. Após 5 anos, ela recebeu o diagnóstico de cura. Só que 10 anos depois, o câncer voltou e afetou os ossos. Então eu vi assim, onde eu fazia o tratamento no hospital, eu vi a necessidade, né, de dar apoio a essas mulheres, que eu comecei a conversar com algumas mulheres e eu senti essa necessidade, né. Nosso grupo é um grupo de apoio, né, principalmente para mulheres que descobriram agora, que estão no início, que estão mergulhando no mundo totalmente desconhecido, né. E que é muito temido, né? Porque quando você está fora dessa realidade, parece que é uma coisa assim muito distante de você, né? Você não imagina o que o câncer vai causar na sua vida. Vilena é uma das mulheres que fazem parte do grupo. Porque quando nós nos sentimos fracas, então nós corremos atrás daquela que está mais fortinha dentro do grupo e elas vão nos ajudando, talvez com palavras, né? E assim a gente vai caminhando. Você vai entendendo o que é o câncer, né? O que são os grupos de apoio. Viver o presente e sorrir sem motivo.
Esses são os lemas da Silvia. Porque assim, eu me sinto feliz, eu sinto dor. Não vou falar pra você que eu não sinto dor, eu sinto dor sim, mas eu sou feliz, sabe? Eu tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho meus amigos, sabe? Eu vendo as pessoas bem, eu fico bem. Eu fico triste se eu não puder ajudar, mas você não vê eu chorar, você não vê nada. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E com um sorriso nos lábios, porque uma dor eu sei que uma hora vai passar. Vou me curar, eu não vou abaixar a cabeça não. Vou enfrentar de frente, eu sei que é doloroso, dói muito, sabe? Sua autoestima baixa, tudo. Mas eu não abaixei não. São mulheres que transformam a dor e o medo em força e esperança. Além disso, acolhem outras mulheres que estão passando pela descoberta do câncer, assim como a Marilze e a Vera. Elas vão contar um pouco como conheceram o grupo. Eu conheci o grupo através de uma amiga minha de escola, que eu era na época que eu tive a doença e eu estava trabalhando. Aí essa Vera falou assim, olha, eu conheço uma amiga que tem um grupo maravilhoso. É o grupo das mulheres de peito. Falei, puxa, eu gostaria de conhecer ela. Ela falou assim, porque esse grupo ajuda muito na autoestima. Não que eu não tivesse, porque graças a Deus me deu muita fé. E eu enfrentei assim tudo com a maior calma, né? Que eu acho que a gente tem que ter muita autoestima e trabalhar para a gente não cair, porque é aí que a doença monta mesmo para valer, né? Conheci a Ivone, que primeiro falou com a minha netinha, depois que a gente começou a conversar, né? E ela montou o grupo e eu embarquei junto. O grupo é muito bom. A Ivone, o esposo dela, é uma bênção para todas nós. Assim, ela tem uma autoestima que só Deus mesmo. Nem a Silvia, como você já falou com ela, é uma pessoa muito guerreira. Aliás, todas nós somos, que essa doença, nós mulheres temos força, a que passa por essa doença, ela se torna mais forte ainda. Acreditar na cura independente de tudo. Foi o que fez a Cleusa. Ela não faz parte do grupo, mas conta uma história surpreendente de superação. No começo de 2017, eu descobri o câncer de mama. Recente feitos os exames, aí fui ver, em 2 meses saiu um nódulo no meu seio, aí fui fazer o exame, fiz quimioterapia, fiz 36, foram 12 ciclos, cada uma com 3. Fiz a mastectomia total, tirei os 2 seios, coloquei o expansor e agora, recentemente coloquei a prótese com enxertos que eu estou fazendo ainda. E meu tratamento só tem a agradecer a Deus, que quando eu descobri, eu saí do consultório médico, até eu me surpreendo, estou curada, até dos ossos, não tem nada, tá limpo meu fígado. Então foi um milagre, porque no começo era de 6 a 8 meses de vida o meu diagnóstico. Eu peço a vocês, mulheres, se cuidem, se amem. Deixe um pouquinho de lado. Eu sei que a mulher tem essa obrigação de cuidar dos filhos, da família, e muitas vezes ela não se cuida, porque é muito triste quando você está numa fase assim que você precisa lutar muito. É uma doença que tortura, é uma doença que vai fazer você e sua família sofrer. Então façam os exames preventivos. Por onde você passa na Travessa Imperatriz, no bairro Aero Rancho, essa é a cena que você vê. Pedaços de concreto, morros de areia, poeira e muito aterro. Retratos de uma obra ainda inacabada. E o asfalto que os moradores esperavam há tanto tempo, quase 40 anos, parecia a solução dos problemas. Mas, na verdade, ele foi o início do transtorno. Isso porque a obra destruiu as calçadas dos moradores para padronização, conforme exige o projeto arquitetônico da Semadur. Eu tinha minha calçada todinha, arrumadinha, aí a empresa vem, quebra toda a minha calçada e agora diz que não vai fazer não, eles vão fazer só esse 1,5 metro de calçada e eu vou ficar com essa rampa alta ali. Se eu quiser eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que comprar cana, vou ter que canalizar, vou ter que arrumar tudo de novo. E a empresa ninguém se manifesta, simplesmente que vai deixar isso aí, é 1,5 metro de calçada e eu vou ficar com isso aí, como que eu vou ficar com essa rampa? Olha a situação do meu concreto ali como que tá. O seu Antônio
Nem avisado sobre a mudança da sua calçada foi. Nem pede autorização, eu nem em casa estava, né? Quando eu cheguei, ele já tinha metido a máquina e destruído tudo. Igual destruiu ali essa minha saída d'água, tudo, os canos, né? Eles não pedem, eles não batem na sua casa, em vez de falar, vamos quebrar a sua calçada, vamos fazer de novo, não. Eles chegaram e meteram a máquina e foram embora. O aposentado ainda diz que chegou a tentar falar com os funcionários da obra, mas não teve resposta. Eu fui lá no canteiro de obras dele hoje, ver quem que era o chefe, não achei ninguém, deixei o recado. Aí veio um rapaz com a Kombi aqui, disse que ia mandar avisar para o chefe dele, né? E que ele vinha urgente aqui de volta. Ele tirou uma foto aí, mas até agora não apareceu ninguém. O seu Antônio terá um gasto de R$ 400 para consertar os estragos. E justifica que para quem ganha um salário mínimo, isso é muito. No mínimo R$400, no baixo, viu? Já estou calculando aí, no mínimo R$400 eu vou ter que gastar. No mínimo, não tem condições. É muito dinheiro para mim. Nem os moradores novos do bairro escapam. A Eliene de Oliveira é comerciante. Comprou esta casa há pouco mais de um mês. Como ainda está em reformas, a obra nas calçadas não gerou problema para ela. Mas a falta de iluminação, sim. Para mim está sendo a questão da falta de iluminação na rua. Nós ficamos uma meia quadra sem iluminação. Aí está deixando a gente com medo, está deixando a gente com bastante receio de ficar entrando e saindo, porque a gente não sabe, né? Como tem terreno baldio bem na frente, a gente não sabe se tem alguém escondido. Nós temos criança que gosta de ficar na rua também. Então está trazendo muita insegurança essa falta de iluminação para nós. Na simulação, equipes de socorro mostram do começo ao fim os procedimentos de atendimento a ocorrências de acidentes com produtos perigosos e múltiplas vítimas. A ação aconteceu às margens da BR-163, no quilômetro 466, em Campo Grande. 13 órgãos envolvidos, né? O Corpo de Bombeiros e mais 12 órgãos. E um acidente, um simulado, onde nós simulamos um tombamento de uma carreta com etanol, né? E acidente automobilístico com vítima presa em ferragens, inclusive. Então, a gente, o acionamento foi real, o bombeiro estava no quartel aguardando o acionamento pela CCR, que chegou primeiro ao local, por se tratar de uma rodovia, e estamos fazendo diversas avaliações para a gente elencar pontos positivos e pontos negativos. Os personagens são alunos do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e todos envolvidos fazem parte de equipes extras para não comprometer o atendimento aos usuários da via. 180 pessoas participaram ativamente do exercício. O objetivo do treinamento é promover integração entre as equipes de socorro para prestar um serviço rápido e eficiente às vítimas em situação real. É muita gente envolvida, então a gente precisa estar entrosado para que, com esse entrosamento, a gente consegue atender as vítimas no menor tempo possível e de uma forma mais eficiente e evitar que acidentes maiores aconteçam, porque imagine um incêndio de grandes proporções na beira de uma rodovia, né? Então a gente tem um tráfego grande de veículos ainda, né? Tem que ser feita a sinalização para que se evite novos acidentes. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. E para ajudar os candidatos, nós conversamos com um time especializado que revelou segredos de milhões na hora de produzir a redação. O segredo é treino e conhecimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Toda redação, ela nasce de um assunto. Esse assunto está no nosso dia a dia. A exemplo, nós tivemos temas anteriores: invisibilidade, a questão da violência contra a mulher, dentre outros, né, que fizeram parte já de propostas e que nós pudemos observar essa correlação. Além de estar antenado nos assuntos mais comentados e repercutidos do momento, a professora explica também que o aluno precisa dominar a estrutura do texto. Dentro dessa questão da estrutura, lembrando que o Enem ele já falou qual é a tipologia que será aplicada, que é o texto dissertativo argumentativo. Esse texto, ele demanda alguns cuidados, mínimo de 3 parágrafos, evitar o uso da primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, de preferência não utilizar nem primeira do singular nem primeira do plural, né? Cuidar com questão da escrita,
Uma letra, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser legível, né? Então, assim, cuidar que nós temos regras que a gente não pode haver a identificação, que eles chamam, né, de FEA, formas elementares de anulação. Também tem o famoso PD, que é parte desconectada, que são regras dentro da redação que muitas vezes elas acabam sendo esquecidas. Mapear os assuntos por eixos é uma excelente maneira de se preparar para os mais diferentes temas. É um pouco complicado nessa reta final você apontar, tal tema é mais cotado, menos cotado, né? E com o eixo temático, o candidato vai poder ficar mais seguro e vai poder buscar informações acerca desse eixo, até para usar no texto por meio de repertórios, propostas de intervenções, né? E por aí vai. Há 26 anos dando aula de redação e há 11 acertando o tema, Raquel faz suas apostas para este ano. Há um tempo não aparece meio ambiente, é um tema forte, nós tivemos as queimadas esse ano, toda a devastação da floresta, os problemas que sempre cercaram a floresta amazônica, né? O brasileiro sempre convive com esse problema. Nós temos temas de ordem comportamental também, nós temos o crescimento do narcisismo entre a sociedade, do individualismo, nós temos temas que tratam um pouco mais de comportamento, tá? Então, eles podem aparecer. Nós estamos num cenário de eleição, então, como os temas são feitos, né? Sempre o examinador, o produtor do texto tem aquela pegada com o que está acontecendo. Voto como instrumento transformador da sociedade é um tema forte. E aí temos esses temas como ansiedade, nós temos bullying nas escolas, nós temos preservação do patrimônio histórico, que são temas que merecem ser tratados, merecem ser discutidos, dada a extensão problemática que eles alcançam. Faltando pouco mais de um mês para a realização das provas, os especialistas chamam atenção para pontos importantíssimos na produção de uma redação de qualidade. E para quem acha que não dá tempo de melhorar a redação e está até pensando em deixar para o ano que vem, fica a dica. Dá tempo para o aluno estudar, do aluno se aperfeiçoar, ele consegue melhorar muito o desempenho dele na hora da prova. Em primeiro lugar, faça um apanhado dos temas que podem aparecer na prova, que você imagina que podem aparecer. Selecione esses temas, coloque todos os temas no papel e faça uma pergunta a si mesmo. Desses temas que estão aqui, quais eu consigo produzir na hora da prova? Esses temas são temas mais tranquilos, né? Eu costumo sempre explicar para o aluno o seguinte: se você se deparar com 2 temas, às vezes os professores passam 2 temas para o aluno produzir, e o aluno vai no mais fácil. Está errado, ele tem que ir no mais difícil. O mais fácil ele consegue produzir na prova, e o mais difícil não. Segunda dica fundamental: qual é o seu ponto fraco? O meu ponto fraco é a introdução. Bora fazer introduções. Meu ponto fraco é o fecho. Não sei detalhar as propostas. Vamos fazer, então, proposta de intervenção. Quando esse aluno se depara com a sua dificuldade e tenta corrigi-la, ele evolui muito. Então, assim, nessa reta final, né, atentar-se aos recortes temáticos, como, por exemplo, no ano passado o tema foi invisibilidade e registro civil. Então, foco temático, registro civil, mas o recorte era invisibilidade, que de fato era consequência da ausência do registro civil, né? E no mais, assim, manter a calma, né? Ler a coletânea com tranquilidade e com certeza os textos serão muito bons. O Centro de Controle Zoonoses, o CCZ, iniciou a campanha de vacinação antirrábica no início deste mês de outubro. A meta é imunizar 80% dos cães e gatos. Nós começamos ali na região do Segredo e nós vamos continuar depois dali na região Imbiruçu, do oeste, né, que engloba os bairros do Santo Amaro, região Santo Antônio, Aeroporto, Vila Alba, toda aquela região. E a gente segue para a região Lagoa, que é a região do Jardim Tijuca, Copa Vila, para depois vir para a região Sul e aí ir para a região Leste e terminar na Prosa e no Centro. Em Campo Grande, o último caso de raiva humana foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, ocorreu em 1988. Só que em 2011, aconteceu um caso isolado de raiva canina, cujo cão adquiriu a doença através do contato com o morcego, contaminado com o vírus. Apesar da gente não ter casos humanos desde 1968 e não ter casos de cães e gatos desde 2011, nós estamos sempre vigilantes com essa doença porque ela não tem cura. Ela é praticamente letal em 100% dos casos. Então, a gente sempre quer conscientizar a população de que não é só o cão e o gato que correm o risco de contrair, a população humana também. Então, a melhor forma de prevenir é realmente vacinar os animais.
A veterinária ainda alerta a necessidade da vacinação e os sintomas que o animal pode ter caso esteja contaminado. Existem duas variantes dessa doença, né? A raiva furiosa, que a gente chama, né? O animalzinho começa a ter aversão a lugares com claridade, né? Ele tem fotofobia, ele começa a ter uma hipersalivação por paralisação das glândulas salivares, então ele começa a babar bastante e ele apresenta-se mais agressivo, né? E outra variante, que é a variante que a gente teve em 2011 em Campo Grande, que veio do morcego, ela é chamada de raiva paralítica, então o animal fica um pouco mais afastado, não apresenta tanta agressividade, mas ele começa a ficar paralisado e querer ficar em locais mais escuros. Então, às vezes, a pessoa vai mexer no animalzinho, se ele tiver com raiva e tiver com esses sintomas, ele ataca, mas mais por estar com medo. Mas para fazer a cobertura vacinal, pode não ser tão fácil assim. Nossa equipe acompanhou de perto a rotina dos agentes de endemias. A tarefa foi difícil, já que alguns moradores são contra ou não estão em casa. O que não foi o caso da Andréia, que já estava aguardando os agentes. Eu já estava preocupada em questão da minha cachorrinha que eu peguei para criar, né? Eu acho muito importante a vacinação. Para receber a vacina, o cão e o gato devem ter no mínimo 3 meses de idade e estar saudável. Não há outras contraindicações à vacina antirrábica. Inclusive, é a única vacina obrigatória conforme previsto em lei. A nossa campanha antirrábica, desde 2005, ela funciona na modalidade casa a casa, oferecendo a vacinação para os cães e para os gatos a partir de 3 meses de idade. É a vacina antirrábica e a vacina é obrigatória nesses animaizinhos.